Estou terminando meu noivado porque meu noivo talvez fique doente no futuro de uma doença genética hereditária. Meu noivo e eu estamos juntos há 5 anos. Ele é o amor da minha vida e literalmente não consigo me imaginar sem ele. Então, só de pensar em fazer isso já me dá um nó no estômago. Ele foi adotado, e nem ele nem seus pais sabiam muito sobre o histórico médico da família biológica. Algumas semanas atrás, ele conheceu o irmão biológico pela primeira vez e descobriu que o pai biológico faleceu por causa da doença de Huntington. Há 50% de chance de o meu noivo também ter o defeito genético que causa Huntington, mas ele se recusa a fazer o teste. Não é a doença que me assusta, é o não saber. Se soubéssemos que ele vai desenvolver a doença, poderíamos nos preparar financeiramente, de forma prática e emocionalmente. Ele diz que um resultado positivo o impediria de viver sua vida, mas eu sinto que é o contrário. Como podemos viver com esse enorme e se pairando sobre nós? Como posso tomar decisões inteligentes sobre onde morar, como organizar nosso orçamento ou até se devemos ou não ter filhos biológicos? Se eu não tenho acesso a todos os fatos, então cheguei à conclusão de que preciso terminar. Eu respeito a decisão dele, mas não consigo compreendê-la ou aceitá-la. Não tenho literalmente ninguém com quem conversar sobre isso porque esse maldito segredo é dele, e não meu, para contar. Edith, tenho que ir trabalhar agora, mas tentarei continuar respondendo ao longo do dia. Especialmente aos comentários que ecoam exatamente a voz dissonante na minha cabeça. Só quero esclarecer algumas coisas aqui em cima. Eu não o deixaria se ele testasse positivo para o defeito genético. Eu não o deixaria se ele adoecesse. Eu só quero poder planejar para que possamos garantir a melhor vida e o melhor cuidado possível para ele caso isso aconteça. O que significa que precisaríamos começar imediatamente. Eu não quero nem preciso de filhos perfeitos. Isso não é realista. Mas é possível evitar que eles tenham 50% de chance de ter essa doença. Claro que existem opções alternativas, mas, de novo, elas envolvem preparo e planejamento. Estou mais do que disposta a fazer um painel genético completo também. Sim, um de nós ou os dois pode ter câncer, ou sofrer um acidente que cause invalidez permanente, ou qualquer outra coisa imprevisível. Mas aprendi que não dá para se preparar para todo imprevisto da vida, essa é uma daquelas raras ocasiões em que temos a chance de nos preparar. No fim das contas, se resume ao fato de que somos incompatíveis apesar de nos amarmos. Eu sou uma pessoa que precisa planejar, e ele é muito mais tranquilo. Até agora, essas características se complementavam, mas infelizmente isso nos trouxe a um impasse do qual, honestamente, não acho que os dois possam sair felizes. Edith 2. Estou chocada com todas essas respostas, tanto as de apoio quanto as outras. Mas no mínimo me sinto validada por saber que isso é uma questão complexa, sem resposta clara e definitiva. Decidi dar alguns passos para trás. Quem mencionou que algumas semanas é pouco tempo para ele processar uma possível condição dessas está absolutamente certo. Só porque eu quero entrar imediatamente no modo resolver problemas, não significa que isso seja o mais certo a se fazer agora. Então não vou embora. Pelo menos não por enquanto e espero que nunca. Vou procurar um terapeuta para me ajudar a lidar com a minha ansiedade e dar ao meu noivo um pouco de espaço, não literal, para ele lidar com a dele. E depois vamos retomar essa conversa com mais paciência da minha parte e espero, com mais disposição da parte dele. Atualização 1, 16 de setembro de 2022, 7 meses após o post original. Oi, lembram de mim? Postei aqui no início do ano sobre meu noivo que se recusava a fazer o teste para a doença de Huntington depois de descobrir que tinha 50% de chance de ter o defeito genético. Alguns de vocês me deram conselhos e apoio incríveis, outros me deram o sacode que eu precisava, e o resto de vocês bem, Reddit sendo Reddit. Não sei se ficou óbvio na época, mas eu não estava bem quando fiz aquele post. Quando fico estressada, eu não durmo nem como. Para ele pode ter sido apenas algumas semanas para aceitar a situação, mas para mim foram semanas longas de ansiedade ininterrupta, em que eu tinha sorte se conseguia dormir 1 hora por noite, e ainda assim de forma agitada. Eu estava completamente exausta além de tudo, e só comecei a considerar terminar quando senti que estava chegando no meu limite. Enfim, nós conversamos. Longamente. Choramos, brigamos, pesquisamos, eu demonstrei empatia. Consultamos amigos, familiares e especialistas. Apertamos o botão de pausa por dias ou semanas quando precisávamos nos afastar de toda essa loucura, e no fim ele concordou em fazer o teste. Gente, dizer que desviamos de um verdadeiro furacão de bala seria pouco. O teste deu negativo, tanto para desenvolver a doença quanto para o risco de transmiti-la. Aconteça o que acontecer, pelo menos nessa questão ele está completamente seguro. Dito isso, depois que a euforia passou, decidimos que era necessário suspender o noivado e tirar um tempo separados. Ainda o amo com todo o meu coração, mas esse foi nosso primeiro grande desacordo como casal e nos forçou a refletir seriamente sobre nós mesmos e sobre o relacionamento. Nenhum de nós estava errado, mas nossas posições eram tão distantes que não havia como encontrar um meio-termo realista. Passei os últimos meses viajando para o exterior e, fora algumas mensagens de texto, quase não nos falamos. Mas agora estou de volta, e hoje à noite teremos nosso segundo primeiro encontro. Torçam por mim. Edit 3.
Eu mencionei isso 1 milhão de vezes no meu primeiro post, mas lá vai de novo. Eu não tinha planos de ir embora se ele testasse positivo. Eu só precisava saber para que pudéssemos planejar nossas vidas de forma adequada. Nós decidimos juntos fazer uma pausa. Tem sido um ano incrivelmente difícil, uma montanha-russa emocional. Eu não abandonei ele. Desde o início, planejamos manter a comunicação no mínimo. Foi difícil. Eu até comecei a escrever um diário com todas as coisas que queria ligar ou mandar mensagem para contar para ele. Está extenso, e mal posso esperar para compartilhar com ele. Eu não dei um ultimato, mas entendo por que parece isso. Eu só contei ao Reddit que estava pensando em ir embora, e sei que foi impulsivo e irracional. Não, eu não vou me deletar. Desculpa se isso decepciona alguém. Porque todo mundo parece achar que viajar é igual a sair dormindo com todo mundo. Só vou deixar uma pequena linha do tempo aqui para quem acha que eu tô viajando desde o último post. Ele descobriu que tinha risco de desenvolver doença de Huntington, HD. Eu postei no Reddit quando cheguei no meu limite e precisava desabafar sobre como isso estava me afetando. Passamos os 3 meses seguintes discutindo os próximos passos, consultando profissionais, conhecendo outras pessoas na mesma situação, etc. Ele tomou a própria decisão de fazer o teste. Isso levou um tempo, já que há várias etapas que você precisa passar antes de autorizarem o exame. Descobrimos que ele é negativo. Vivemos a euforia emocional por um tempo. Depois percebemos que não éramos mais as mesmas pessoas de antes e não sabíamos mais como ficar juntos da mesma forma, dado tudo que aprendemos sobre nós mesmos e um ao outro durante essa situação tão difícil. Decidimos fazer uma pausa e marcar um jantar em 16 de setembro. Agora estou me arrumando para sair para esse jantar. 8 e juro que essa é minha última edição. Eu queria ter dito isso da última vez também. Obrigada a todos que estão compartilhando suas histórias sobre doença de Huntington, doenças crônicas e amor. Sinto muito por não ter conseguido responder a todos, mas estou lendo cada uma delas e desejando a vocês e seus entes queridos nada além de saúde e felicidade. Atualização 2, 17 de setembro de 2022, um dia após a primeira atualização. Eu não consigo acreditar em quantas pessoas querem saber como foi. É claro que eu não ia deixar vocês sem resposta, mas antes de contar, há algumas coisas que quero esclarecer, então por favor tenham paciência por mais alguns parágrafos. Parece que muitos de vocês estão determinados a encontrar um vilão nessa história, mas por favor, não coloquem esse rótulo no meu noivo. Ele não merece. Ele não é um idiota, um babaca, nem um covarde. É um homem que foi forçado, de repente, a encarar sua própria mortalidade. Ele teve uma reação humana, e eu não tornei as coisas mais fáceis para ele nas primeiras semanas. Sobre isso, que bom que tantos de vocês sempre reagem perfeitamente a todas as situações difíceis que a vida apresenta. Eu infelizmente não sou assim, às vezes eu erro, como errei ao não dar a ele o tempo que precisava para processar. Mas eu reconheci isso, dei vários passos para trás, e ele me perdoou. Não sei o que mais vocês esperam de mim. Por fim, muitos comentários disseram que o compromisso óbvio era agir como se ele tivesse a doença. Mas sabe, foi justamente a ideia de viver como se ele estivesse morrendo que o fez decidir fazer o teste. Ele não queria que a gente começasse a guardar metade do salário em vez de usar para aproveitar a vida, ou lidar com os desafios da FIV se não fosse necessário, ou abrir mão de oportunidades que não se encaixassem nos planos de cuidados paliativos que começaríamos a elaborar. Em essência, ele concluiu, nas palavras dele, que o gato já estava meio fora do saco e que uma vez fora, não dava mais para colocá-lo de volta. Se ele fosse positivo, viveríamos obcecados com cada possível sintoma. Mas se deixássemos as coisas como estavam, faríamos isso mesmo assim. Isso não quer dizer que foi fácil. Tivemos que marcar uma segunda consulta para ouvir os resultados, porque ele não conseguiu da primeira vez. Mas tudo bem, eu estive lá o tempo todo para apoiá-lo, do jeito que ele precisasse. Ok, acabei essa parte, agora vamos ao que vocês realmente vieram ver. Vocês conhecem aquela sensação de assistir seu filme favorito da infância depois de anos e ficar com medo de ele não ser mais tão mágico quanto lembrava? Foi mais ou menos isso que eu senti ontem. E na verdade, preciso agradecer a todos que estavam me criticando nos comentários. Vocês fizeram um ótimo trabalho me distraindo das borboletas no estômago. E sim, a magia ainda estava lá. Pode até parecer que passamos meses separados, mas não parecia nada disso. Na verdade, tudo estava ainda melhor e mais confortável do que quando nos separamos. Éramos o mesmo casal feliz de janeiro, antes de tudo isso começar. Era como se um peso estivesse pairando sobre o nosso relacionamento, impedindo a gente de seguir em frente mesmo com a boa notícia. E finalmente ele foi levantado. Antes da noite passada, eu não me lembrava da última vez que algo com ele tinha sido leve e iluminado. Mas agora voltamos, baby. Sei que a opinião geral era de que essa foi uma decisão burra, que deveríamos ter feito terapia de casal em vez de nos afastar por um tempo. Eu não sou terapeuta de relacionamento, não estou recomendando esse método para ninguém. Só sei que estávamos ambos esgotados na época e que cada um teve o mesmo pressentimento de que uma separação completa era o que precisávamos.
Nosso relacionamento tinha se tornado muito mais cansativo do que prazeroso, e honestamente acredito que não teríamos sobrevivido se tivéssemos forçado uma solução conjunta. Novamente, não me tomem como exemplo de relacionamento. Mas confiem nos seus instintos, eles existem por um motivo. Ah, e tenho certeza que vocês vão gostar de saber que ele não ficou em casa sofrendo por mim enquanto eu viajava pela Europa sem transar com ninguém. Ele viveu sua própria aventura, comprou um carro, moramos em Manhattan, então isso é um grande feito, e fez uma road trip pelo país. Passamos a noite toda contando histórias, mostrando fotos e falando sobre as pessoas que conhecemos. Foi absolutamente incrível compartilhar nossas experiências um com o outro. Sei que pode parecer que teria sido melhor se tivéssemos feito isso juntos, mas houve algo muito especial em viver tudo isso pelos olhos um do outro. De qualquer forma, temos o resto da vida para viajar o mundo juntos. Por que não vamos terminar? Chupa essa, quem tava torcendo para ele me deixar. Olha, a gente sabe que essa nova fase de lua de mel não vai durar para sempre. Mas eu realmente acho que estamos preparados para enfrentar qualquer novo desafio que a vida nos lançar. Honestamente, é bem provável que a gente já tenha superado o pior, bate na madeira, mas mesmo se houver algo mais difícil esperando a gente, eu tô completamente otimista de que vamos dar conta. Então é isso. Atravessamos juntos nosso primeiro grande obstáculo da vida. Nos comportamos perfeitamente? Não. Vamos nos comportar perfeitamente da próxima vez? Provavelmente não. Estamos 100% comprometidos em combinar nossos jeitos opostos de lidar com crises numa super força de casal para esmagar qualquer conflito tipo um desenho dos anos 90. Com certeza. Obrigada por ouvirem minha história, pessoal. Subam os créditos.